Bom dia, pessoal, minhas irmãs, meus irmãos. Mais uma live aqui, com a Alessandra Viegas, euzinha. E eu tô esperando aqui alguém aparecer. São 8 horas, E vou aguardar aí esse primeiro momento. Apareceu a Fátima ali. E aí, como tá essa imagem? Fala aí pra mim. Celular novo, glória a Deus. Pra mim tá bonita pra caramba, tô até mais bonita. Então, bom dia, Isabela, Érica, Josi. Fala aí pra mim, por favor. Pra mim a imagem tá bonita. Bom dia, Solange. E fala pra mim como é que tá a recepção, tá? A Érica tá dando glória a Deus junto comigo, celular novo. Então, outra coisa que eu quero saber se tá tremendo daquele jeito, né? Porque aí a gente vai ter que acertar a internet aqui, ou se a recepção tá melhor por ser um celular novo. A recepção do sinal de Wi-Fi, né, pode estar melhor, tá, para vocês. Então, fala aí para mim como é que tá. Vambora. Hoje eu tô com outra caneca. E aí, bom dia, Neia, Simone. Ótimo, ótimo, glória a Deus. Então, vamos lá, né? Obrigada, Simone. Vamos lá, então. Como eu avisei ontem, nosso texto de hoje da live, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ótimo, não tá tremendo. Bom dia, Ana Paula. Ana Paula ontem, gente, fez eu chorar. Bom dia, Rosânia. Porque tem a ver com o texto de hoje, né? Segunda carta aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Obrigada, obrigada. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Esse é nosso texto de hoje. Até ajeitei o cabelo, para poder ficar legal. Bom dia, Luzia, irmã Jurema. Vamos lá. É igual criança quando ganha presente novo, né? Pois é, botei até esses óculos aqui. E aí, vamos lá. Minha blusinha da formatura de Libras. Vocês vão saber já por quê. O porquê da blusa, tá bom? Então, vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Obrigada, Luzia. Capítulo 1. E aí, se você já abriu sua Bíblia, você vai ver que a palavra o substantivo ou verbo que mais se repete aqui é consolar e consolação. Bom dia, Doris, Edivanda. Esse pessoal tudo aí fazendo chorar. Doris mandando mensagem, irmã Jurema mandando mensagem. Vambora. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. A gente vai ler do verso 3 até o verso 11, tá bom? Então, você que tem sua Bíblia aí, quer dizer, a gente vai lendo aos poucos e explicando, né? Por causa do tempo aqui da live. Então, você está abrindo sua Bíblia e eu vou contextualizar a carta aos Coríntios, tá bem? A segunda carta aos Coríntios. Então, nosso texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos lá. Primeira coisa, bom dia, Milton. Primeira coisa, Corinto é uma cidade portuária na Grécia. Bom dia, Regina. Então, Corinto é uma cidade portuária. Por causa disso, tinha o porto de Corinto, tinha o porto de Cencreia, que Paulo vai falar lá no final da carta aos Romanos, lá da Febe, né? Bom dia, Gilda, Elias. Então, vamos. Então, Corinto é
uma cidade portuária e, como toda cidade portuária, recebia uma série de pessoas diferentes, de todos os lugares, não só da Grécia, mas de outros lugares, mercado ali, Corinto e tal. Bom dia, Antônio. E também o que acontecia? Muita prostituição, porque onde tinha porto, tinha mercado e tinha prostituição. Então, tudo isso acontece ali em Corinto e uma série de templos de deuses gregos em que as pessoas, nos quais as pessoas circulavam, e aquela adoração a todos aqueles deuses ali em Corinto, E aí, Paulo vai a Corinto, isso está lá no livro de Atos, na viagem missionária. Paulo vai a Corinto e vai pregar o evangelho lá. Só que a igreja de Corinto é fundada, se levanta, mas há uma série de problemas, vamos dizer assim, de tirar os carrapichos desse pessoal que vinha acostumado à adoração dos deuses antigos. Então, a questão do politeísmo, a dificuldade de entender que existe um Deus só, a questão da prostituição, lá, as prostitutas que se convertiam, e as prostitutas tinham cabelo curto, aí tem lá a história do véu, do cabelo grande, porque quando um homem via uma mulher de cabelo curto, identificava, que ela é a prostituta. Então, quando essas prostitutas se convertiam ao cristianismo, à pregação de Paulo e ali dos outros auxiliares, elas vinham para as reuniões e elas cobriam a cabeça com véu para até o cabelo crescer, Era uma cultura lá daquela época. Então, só que isso não é o único problema, havia uma série de problemas em Corinto. Então, a primeira carta aos Coríntios é uma carta para resolver problemas. Então, se você já leu a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai perceber isso. O pessoal mandava notícia para Paulo do que estava acontecendo nesse intervalo entre a fundação e a carta, a primeira carta. E aí, o Paulo vai escrever uma série de recomendações ali, a respeito de tudo que estava acontecendo na igreja de Corinto. Nesse meio tempo, aconteceram outras coisas mais sérias ainda, e aí Paulo vai escrever uma tal carta chamada de Carta Dolorosa. Se você abriu sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, que é o texto de hoje, 2 aos Coríntios, capítulo 1, você vai um pouquinho ali no capítulo 2, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, bom dia, Zizele, no versículo 4, que vai se referir a essa tal carta dolorosa que sumiu. Essa carta não aparece, mas Paulo faz referência a ela. Então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Porque lhes escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vocês ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Então, esse escrevi aqui, bom dia, Sueli, não é um escrevi da segunda carta aos Coríntios. É essa carta dolorosa, porque ele vai dizer que escreveu no meio de muitas lágrimas para esse pessoal, no meio de muitos sofrimentos, porque estava acontecendo mais uma série de coisas, de problemas lá, que aí depois em outra live a gente fala. O importante é entender isso, tá? Depois dessa carta dolorosa, é que os problemas vão continuar e Paulo vai escrever a segunda carta aos Coríntios, que, na verdade, segundo os estudiosos, ela é dividida em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 9, tá? Estamos tendo um pouquinho de aula aqui de Bíblia, sobre a segunda carta aos Coríntios. Então, segundo os estudiosos, ela vai
A primeira parte dela vai do capítulo 1 ao capítulo 9. O que acontece do capítulo 1 ao capítulo 9? Tá? E a gente hoje vai ler aí uma parte do capítulo 1, da segunda carta aos Coríntios. Ali nessa primeira parte, Paulo vai falar, de forma geral, acerca da reação favorável ao ministério dele na igreja aos Coríntios, tá? Então, ele vai começar a falar disso aqui, da consolação, que é o texto que a gente vai ver hoje. Depois ele vai falar dos sofrimentos pelos quais ele passou, mas o caminho da segunda carta aos Coríntios, capítulo 1 até o capítulo 9, é esse caminho. Ele compartilhando do sofrimento dele e ele falando da recepção, bom dia, Rosângela, da igreja de Corinto com relação ao ministério dele. No capítulo 8 e 9, especificamente, no meio dessa recepção de Paulo por parte dos coríntios, ele vai falar da questão das ofertas, que aquele pessoal enviou para os cristãos pobres de Jerusalém, porque Jerusalém estava passando, bom dia, Jorge, uma situação muito complicada, e aí são os famosos capítulos da oferta, ou seja, desse pessoal que aceita o ministério de Paulo e, com tudo, inclusive manda o dinheiro para ele poder, por Barnabé, pelo que dá a entender, para ele poder ajudar o pessoal lá, os cristãos lá de Jerusalém. Bom dia, Raquel! Então, aí no capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios até o capítulo 13, já é outra coisa. Já é Paulo fazendo uma reação ou uma defesa do ministério dele, porque alguns lá em Corinto estavam dizendo assim, esse Paulo aí não é apóstolo coisa nenhuma, porque ele não esteve com Jesus, mas ele esteve. Só que ele esteve com que Jesus? O ressuscitado. Lá em Atos capítulo 9, vamos falar isso aqui. Em Atos capítulo 9, veio uma luz sobre Paulo, e essa luz era o próprio Jesus, e vai dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E o que era isso, Por que você está me perseguindo, Por que você está vindo contra mim, recalcitrando contra os aguilhão? É aquilo que machuca o bicho, então, e conta. Então, você está indo contra mim. Duro é para você fazer isso, Paulo. E aí, veio uma luz e o Paulo cai no chão. Você que fala que ele caiu do cavalo, não tem a palavra cavalo lá, tá? Não tem a palavra cavalo lá. Diz que ele caiu, ele viu aquela luz, ele caiu em terra. Mas por que se fala que caiu do cavalo? Por causa da distância que ele está percorrendo. Estevão tinha acabado de ser morto, apedrejado, e Paulo, que ali ainda é Saulo, tem essa questão da troca do nome, que é o costume lá do Antigo Testamento, e vem para o Novo, quando se troca o nome, a vida da pessoa vai ser diferente. Então, lá ele ainda era Saulo, ou seja, ele era Saul, Saulo é o nome Saul do Antigo Testamento. Então, ali ele ainda era Saulo. Bom dia, Vivian! Vamos lá. Então, ali ele ainda era Saulo. Pois não tinha cavalo nenhum, Isabel. Então, o Estevão morre, e Saulo ali permite aquela morte, tá? E aí ele sai para percorrer um caminho. A questão é que essa distância que ele vai percorrer é uma distância grande. Então, a gente infere. O que é inferir? O que é fazer uma inferência? É colocar algo que não está lá na Bíblia, mas que a gente entende que estaria acontecendo. Então, infere-se que o Paulo estava numa cavalgadura,
Mas não se sabe se é cavalo, se é jumento, tá? Se é uma mula, se é um camelo, não sabe. Ele tá numa cavalgada. Provavelmente é uma mula, um jumento. Mula é o feminino de jumento, Então, não se sabe, tá? Desculpa, feminino de jegue, né? Jumento, jumenta. Então, não se sabe em que cavalgadura Paulo está montado. Aí o pessoal, o cavalo, tá? Mas não tem cavalo ali. Então, quando você der o estudo bíblico, quando você for pregar, Paulo caiu do cavalo, mas não tem cavalo ali. Diz que tem uma luz, depois vai lá ler Atos capítulo 9. Uma luz vem sobre ele e ele cai por terra, ele cai no chão e fica cego. E aí, quem és, Senhor? Né? Você já sabe essa história, tá bom? Bom, ditas essas coisas, vamos para 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, até... Bom dia, Fernanda! Até o Isso, pressupõe-se, exatamente. Então, pressupõe-se que tem ali um animal. Ele está montado no animal, mas também não se sabe se é cavalo, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai ler 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 ao verso 11. Esse é nosso texto, tá? Então, esqueci de falar. 2 Coríntios pode ter sido escrita por volta do ano 56 ou 57 depois de Cristo. Por isso que eu ontem disse que eu tinha que estudar, porque é muita informação para entrar no texto e é legal fazer essa contextualização, tá? E por volta de ano 56 ou 57, durante a terceira viagem missionária de Paulo, ou ele está em Éfeso, ou ele está na Macedônia, tá bom? Então, ou ele está em Éfeso, ou está na Macedônia, escrevendo essa segunda carta aos Coríntios, que é uma carta, como eu falei, em que ele, nessa primeira parte, que é onde a gente vai ler, ele vai falar muito dessa identificação dos coríntios com o ministério dele, e é nisso que a gente vai entrar. Bom dia, Mileide! Então, é aí que a gente vai entrar, tá bom? Bom, então vamos lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, ou das misericórdias. Eu tenho que deixar a outra Bíblia aqui perto de mim, né? Para ver se tem muita diferença, tá? Então, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Como eu falei ontem, a palavra que me vinha era essa ontem. Consolação, consolação. E aí a gente falou do texto de Lucas capítulo 7, né, versículo 11 ao 17, lá do texto lá da viúva, da ressurreição do filho da viúva da cidade de Naim, né? E aí, mas me vinha essa palavra consolação e esse texto, e primeira coisa que vai ser a nossa primeira lição depois, na hora que a gente fizer as lições rapidinho. Deus é o Deus de toda consolação. Eu não sou boba, eu fui lá no original grego para ver se realmente era a palavra toda, e é a palavra toda, tá? Que é a palavra pan, panta. A gente fala isso em português, por exemplo. Os jogos pan-americanos são os jogos onde todas as Américas participam. Esse pan é de toda, todo, né, do grego. Então, panteísmo, né? Tudo é Deus. Panteísmo. A planta é Deus, a flor é Deus, o objeto é Deus, a rocha. Né? Então, bom dia, Demilde. Então, esse pan aí tava lá, tá lá, tá? Então,
Deus não é o Deus de alguma consolação, não é o Deus de muita consolação. Deus é o Deus de toda consolação, tá? Então, nesse momento pelo qual a gente tem passado, é importante a gente gravar isso na nossa mente e no nosso coração. Deus é o Deus de toda consolação, tá? E aí eu pensei nessa blusinha, né? Vamos ver até a hora que vai ter o estoque de criatividade que Deus me dá. É a minha blusinha da formatura de Libras. Não dá para vocês verem, mas aqui embaixo tá escrito Libras, né? Tá escrito Libras. Vou fazer aqui, ó. Libras. Tá escrito embaixo. Mas essa blusinha me reportava ao seguinte. Ela é preta, né? Que lembra de luto, né? Mas ao mesmo tempo tem uma garotinha segurando umas bolas aqui de coração, né? E aí eu ficava pensando nessa consolação. Bom dia, Eliane. Eu vejo aqui que você está assistindo. Eu pensava nessa consolação, né? No meio de uma situação de luto, no meio de uma situação difícil, que é a situação pela qual a gente tem passado, né? E via o sorriso da garotinha, né? Então, no meio de situações de luto, que a gente consiga conservar, é claro, só Deus para nos dar essa capacidade de conservar o sorriso, né? De levar o consolo, que é o próximo versículo aqui, e ter o nosso coração em Deus, né? Levar amor para as pessoas, né? Porque levar consolo só a partir do amor de Deus mesmo, no meio da situação que a gente tem passado. Então, vamos lá. Então, ele é o Deus, ele é o Pai de misericórdias, e é o Deus de toda consolação. Versículo 4, segundo aos Coríntios, para quem entrou agora, capítulo 1, versículo 4. É ele, o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. Pois é, Jorge, é isso aí mesmo. É para fazer o exercício da palavra consolo e consolação. Então, é ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Então, vamos lá? Bom dia, Paulo Sérgio! Vamos lá. Então, como o Jorge falou, só no versículo 4, a gente tem aí, ó, na versão que eu tô, a gente tem consola, consolação, consolar. E aí a gente tem tribulação, tribulação. Para eu ser consolado, eu preciso passar por tribulação. Se eu não estou passando por tribulação, para que eu vou ser consolado? E tribulação é algo pelo que se passa sempre, todo o tempo. E isso já é a vida da gente. Como eu já disse, bom dia, Josilene. Como eu já disse numa outra live, Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará e nem a chama arderá em ti. Não é se, é quando. Bom dia, Luísa. Não é se, é quando. Se é quando, vai passar uma hora, vai passar. Então, é ele, vou repetir, segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 4. É ele, o Deus de toda consolação, que nos consola quando? Em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Então,
eu sou consolada, eu estou em tribulação, e aí eu sou consolada, e com essa consolação com a qual eu fui consolada, eu vou consolar o outro que está em tribulação. Essa é a nossa missão nesses dias. Então, eu acordo, né? Na verdade, eu estou preparando o estudo desde ontem. Eu preparo esse estudo, eu sou consolada por essa palavra, porque eu também estou passando por tribulação, porque todo mundo está no meio dessa situação tão complexa, alguns mais, outros menos, mas todos nós estamos envolvidos nessa situação, que é uma situação de tribulação, uma situação difícil. As notícias e tudo, como a gente falou ontem. Só que essa palavra, o leão, essa palavra, eu não estou fazendo propaganda não, hein? Essa palavra vem e consola o meu coração. E aí, isso que me consolou, eu venho para cá de manhã e quero consolar você que está aí do outro lado na tribulação pela qual você tem passado. Ontem eu recebi um áudio e eu fiquei muito emocionada com a emoção da pessoa que falou comigo. 2 áudios, na verdade. Não tem problema falar, um da irmã Jurema, um da irmã Doris. Então, foi tão bonito, aquilo me consolou. Falando quão bom está sendo eu fazer a live aqui, cada uma de acordo com a situação. E aquilo me consolou tanto. Assim como anteontem a Neia me deu o presente, né, o caminho de mesa, as frutas. Aquilo sabe? Então, é isso aí. Então, você está sendo consolado, transmitir, exatamente. Você está sendo consolado, então consola alguém que está em tribulação. Essa é a missão do momento. Por isso, esse texto vinha muito na minha cabeça ontem, para que a gente pudesse viver estes versículos aqui, de 2 aos Coríntios, capítulo 1, do verso 13 ao verso 11. Então, vamos continuar? Já está bem explicadinho, né? Aí, exatamente o que Paulo está dizendo. Por que eu estou falando já está bem explicadinho? Porque o texto repete tanto consolação, 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 e isso é provocativo, você sabe disso, é análise retórica semítica bíblica, como eu venho falando. Então, viu como é que tem mais um texto em que a gente pode trabalhar essas repetições? Não tem como sair do texto de 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 3 ao verso 11, sem a palavra consolação na nossa cabeça, tá? Sem o verbo consolar na nossa cabeça. Não tem, porque repete, tá? Verso 5, 2 aos Coríntios, capítulo 1, verso 5. Porque, olha agora, assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Agora a gente tem outra relação de consolo com os sofrimentos de Cristo e com a consolação de Cristo. Então, olha que versículo lindo. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, o que Paulo está querendo dizer com transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo? A partir do momento que eu me identifico com Cristo, que eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, o que a gente tem? Uma comunhão, uma relação. Isso vai se repetir daqui a pouco aqui no verso 7, tá? Uma comunhão, uma relação, uma intimidade. Em Libras, uma aliança. Então, eu me identifico com os sofrimentos de Cristo e aquilo transborda sobre mim. Mas eu vou para a cruz, eu vou sofrer igual a Cristo? Não, também não sei, porque todos os apóstolos, a não ser o apóstolo João, morreram martirizados. E você sabe, eu sei, vários missionários ao longo da história da igreja e até hoje são martirizados, com mortes muito difíceis. Mas a gente passa por sofrimentos,
de outra natureza aqui no Brasil, como cristão, vamos dizer assim. Mas ele está falando, o que Paulo está dizendo é isso, porque essa é a realidade dele, que a gente vai ler uma coisa já já para ver que essa é a realidade do Paulo, de tantos sofrimentos pelos quais ele passou. E você sabe, eu sei, como é que Paulo morreu? Decapitado, por servir a Cristo. Essa foi a questão, tá? E aí, ele vai dizer exatamente isso. Assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Então, Paulo está dizendo, os sofrimentos dele transbordam sobre mim, porque eu estou identificado com ele. Mas também transborda sobre mim o consolo nesses sofrimentos, por meio dele. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, eu só consigo consolar o outro, tá? Com a mesma consolação com que eu fui consolada. E se eu estou passando por tribulação, isso é algo miraculoso. Isso é sobrenatural. Então, a capacidade de ter um olhar amigo, ter um sorriso, dar um abraço, quando sou eu que estou precisando, isso é sobrenatural, isso é milagre. Isso é o transbordar dos sofrimentos de Cristo e o transbordar da consolação de Cristo sobre minha vida e sobre a sua vida, tá? Isso é sobrenatural, isso não é natural. Por isso a gente precisa do Espírito Santo de Deus que habita em nós para nos auxiliar a fazer isso, tá? Vamos lá. Versículo 6, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 6. Se somos atribulados, é para consolo e salvação de vocês. Olha só. E se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Vamos começar pelo final do versículo. Paulo está falando de empatia. Como eu falei, o início da segunda carta aos Coríntios, do capítulo 1 até o capítulo 7, depois 8 e 9, ele está falando da identificação dos coríntios com ele. Então, ele está dizendo, vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que também nós, esse nós aí é o Paulo e o Timóteo, que escrevem a carta, também nós suportamos. E ele inicia o verso 6 dizendo, se nós somos atribulados, é para consolo e salvação de vocês. Isso vai vir lá nas lições. Então, muitas vezes, a minha tribulação e a maneira como eu lido com ela acaba consolando aquele que está perto de mim. A pessoa está vendo que eu estou passando por uma situação muito difícil, mas está vendo que eu estou conseguindo segurar a onda porque Cristo está comigo. E aquilo acaba consolando a pessoa. Bom dia, Débora. Aquilo acaba consolando a pessoa. E é isso que ele está explicando. E ele continua dizendo, e se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Então, se eu sou consolada, tá? É também para a consolação do outro. O outro tá vendo. Caramba, a Alessandra tá passando por aquela situação. Olha só como é que ela tá lidando com isso. Aquilo acaba consolando o outro. Ou então, caramba, como é que ela consegue ser consolada no meio dessa situação? E aquilo acaba consolando o outro. É isso que Paulo está dizendo, tá? Vamos continuar. Verso 7. Talvez essa live demore um pouquinho, porque o texto é Paulo é um pouquinho difícil, né? Não é como trabalhar um salmo ou um texto dos evangelhos. Só que a gente tem que explicar tudinho, tá? Então, vamos lá. O Marco tá aí? Bom dia, Marco! Paz, que legal, Marco, Mileide. Vamos lá. Só faltou Suelane hoje, não vi aí. É o pessoal lá do colégio. Vamos lá, então. Então, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 7. A nossa esperança, Paulo está dizendo, em relação a vocês,
é sólida, diz a minha versão, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Então, assim como eu participo do sofrimento do meu irmão, a quem eu amo, com quem eu tenho aliança, eu também participo da consolação. Assim como a gente está junto nessa situação, nessa conjuntura de Covid-19, a gente vai estar junto quando tudo isso passar. E aí, às vezes, a gente manda... eu recebi um negócio no WhatsApp tão engraçado, que é a cena de um técnico, deve ser de basquete, porque os rapazes são enormes, né? E ele chegando, dançando, todo feliz, né? É a comemoração lá do campeonato ganho lá, né? O campeonato que eles tinham sido vitoriosos. Aí colocaram assim... Olha aí o pastor voltando à igreja, né? Quando tudo isso acabar. E vai ser assim mesmo, vai ser uma festa. A gente vai cantar, vai louvar, vai ser muito legal. Mas a gente está participando junto agora na hora da tribulação. Bom dia, Liliane. Então, e a tribulação fez eu vir para cá, né? E tá fazendo muita gente, muitas igrejas, sabe? Coisa linda mesmo. Talentos aparecendo, pessoal indo mesmo para fazer live, cantar e mandar palavra, oração, tem oração quase que o dia inteiro, se você ir abrindo aí Facebook. Então, a gente está participando na tribulação, mas a gente vai participar na consolação, né? Espero que você tenha dado um amém aí da sua igreja. Amém. Aí, em nome de Jesus, adoro estar falando. Vamos fechar o texto para a gente falar especificamente de Paulo, tá? Bom dia, Cássia! Vamos lá, Deus te guarde aí, Cássia, te proteja no hospital. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 agora. Agora é Paulo falando dele para a gente entender o contexto de cima, tá? É a festa da igreja. Vamos lá, a gente vai fazer Ele vai fazer igual as festas do Antigo Testamento, gente. Vai ser uma semana, no mínimo, de festa pra gente lá. Então, vamos. 2 Coríntios 1, 8 a 11. Agora é Paulo. Então, eu vou fazer aquela leitura escorreita, né? Aquela leitura direta, pra gente poder entender por que ele disse o que disse no verso 3 ao verso 7. Porque não queremos, irmãos, 2 Coríntios 1, 8, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Ele não explica, então percebe-se que os coríntios deveriam saber que tribulação é essa. E a Bíblia também não diz o que foi, tá? Na Ásia especificamente. Foi algo acima das nossas forças, Paulo está falando, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos e sim no Deus que ressuscita os mortos. Tá vendo? Ele está dizendo que o negócio foi tão sério que ele viu sobre ele a sentença de morte, de maneira que ele já não confiava mais nessa vida, mas no Deus que ressuscita os mortos. É isso que ele está falando aqui. O negócio foi tão brabo, E aí ele diz, o qual nos livrou, só que aí ele diz, o negócio foi tão sério que ele chegou ao ponto de confiar não num livramento naquele momento, mas no Deus que ressuscita os mortos. Bom dia, Cecília! 2 Coríntios, capítulo 1, estou no verso 10 agora. O qual nos livrou, mas esse Deus livrou. O qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Verso 11, enquanto vocês coríntios, 2 Coríntios capítulo 1, verso 11, enquanto vocês, irmãos da igreja de Corinto, nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica
de muitos. É o apóstolo Paulo pedindo orações. Então ele está dizendo, esse Deus, o negócio foi tão sério que eu achei que eu ia morrer e acreditei no Deus que ressuscita os mortos. Mas esse Deus que ressuscita os mortos me livrou aqui em vida. Ele vai continuar livrando e ele livrou por causa da oração de vocês e vão ser dadas, ele está dizendo, para que sejam dadas graças, que é o que vai acontecer. Culto de ação de graça vai chover, né? Tem que fazer a dieta agora que a gente vai comer nos cultos de ação de graça que vai ter depois que tudo isso passar. Então, graças a Deus a nosso respeito pelo benefício que nos foi dado por meio da súplica de muitos. E eu não posso terminar essa live e ir para as lições sem falar de duas coisas. Primeiro, o que é essa palavra consolação? E segundo, os sofrimentos pelos quais o Paulo passou, tá? Então vamos lá. Vamos para o sofrimento primeiro. Se você está com sua Bíblia aberta, na própria carta de 2 aos Coríntios, capítulo 11, eu preciso ler, do versículo 24 ao versículo 33. Vou fazer aquela leitura escorreita, né? Aquela leitura direta. Olha os sofrimentos pelos quais o Paulo passou, e é esse que está falando do Deus de toda consolação, que consola na tribulação, que consola no sofrimento e que faz com que eu, que sofri tribulação e fui consolada, possa consolar o outro que está sofrendo tribulação nesse momento. 2 aos Coríntios agora, capítulo 11, a partir do verso 24 até o 33, diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, perigos de assaltantes, perigos entre patrícios, né, pessoas judeus também, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, na hora que ele atravessava, né, por terra para ir pregar, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, fome, sede, jejuns muitas vezes, frio, nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Paulo está perguntando. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado? Se tenho que me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não minto. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha e assim me livrei das mãos dele. Isso está lá em Atos, capítulo 9, lá, versículo 23 ao 25. Logo depois da conversão de Paulo, ele já passou por isso. E aí depois, leia Romanos capítulo 8, lá, verso 35 ao 39, quando ele fala: quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, fome, nudez, perseguição? Por que Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 8, verso 35 ao verso 39? Porque ele passou por tudo aquilo. E por ele ter passado por tudo aquilo, mas por ele ter a certeza desse Deus que estava junto com ele, desse Jesus que apareceu a ele na luz lá, né? No caminho de Damasco, e fez ele cair no chão, e fez ele passar a enxergar diferente a partir daquela experiência. Esse sujeito, a quem a gente chama apóstolo Paulo, foi participante de tanto sofrimento, de tanta tribulação, mas foi participante da consolação que esse Deus pode trazer
no meio da tribulação e é capaz de consolar os outros, e é capaz de consolar as igrejas. Então, é isso. E aí, antes das lições, a palavra consolar. Ou o verbo consolar ou a palavra consolação. E é muito legal, eu falei assim, vou pegar o dicionário, mas alguma coisa me dizia para eu pegar uma das bíblias de estudo que eu tenho aqui, que é a Bíblia Pentecostal. Desculpa, a Bíblia de estudo pentecostal, né? E aí eu peguei, porque embaixo tem umas coisas maravilhosas dos estudos lá dos pastores, né, que trabalharam nessa Bíblia de estudo. E ele diz exatamente o que eu queria dizer para você, mas de uma forma bem explicadinha, ó. A palavra consolar, tá? Ou a palavra consolação, do verbo consolar, paráclesis, lembra do parácletos? O parácletos é o consolador, mas muito mais do que consolador, o que significa? Quem lembra? Aquele que está ao lado do que chama por ele. E claro, a palavra consolação e o verbo consolar é exatamente isso daí. E aí ele vai dizer, ó, então o verbo consolar, ou a palavra consolação, paráclesis, significa colocar-se ao lado de uma pessoa, o parar, né, ao lado de, encorajando-a e ajudando-a em tempos de aflição. É isso que significa. Eu vou me colocar ao lado daquele que chama por mim. E se ele chama por mim é porque ele está precisando, é porque ele está passando por alguma tribulação, alguma aflição, tá? Deus desempenha incomparavelmente esse papel, pois ele nos envia quem? O Paráclitos, o Espírito Santo, que é chamado o Paráclitos. O apóstolo Paulo aprendeu nas suas muitas aflições, que eu li para vocês, no capítulo 11 da 2 Coríntios, que nenhum sofrimento, por mais severo que seja, poderá separar o cristão dos cuidados e da compaixão do seu Pai Celeste. E é isso, tá? Então, que a gente possa nessa manhã tomar, né? Tomar isso como... Eu não quero dizer tomar posse, eu quero dizer tomar isso como parte nossa. Essa consolação já é minha, já é sua. Se você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, ele é o próprio Paráclitos. Então, ele milagrosamente, sobrenaturalmente, faz com que a gente passe pela tribulação e tenha a capacidade de consolar, porque ele nos consola. É simples assim, né? É simples assim. Então, vamos lá? O Antônio está falando aí, né? Isaías capítulo 40, era o texto a que eu ia me referir agora mesmo, tá? Na hora das lições, então vamos falar. Isaías capítulo 40, verso 1, o que o profeta diz lá? Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Né? Então, e por que Isaías 40 fala sobre isso? Porque é o momento em que o povo está no exílio. O povo está lá no exílio, está lá na Babilônia, no cativeiro, e precisa de consolação. Vamos consolar. Você sabe muito bem como consolar, né? Então, vamos lá. Então, lá no Isaías 40, capítulo 40, verso 1, é exatamente isso. Consolai o meu povo, diz o Senhor. E aí, exatamente por isso. E Mateus capítulo 5, versículo 4, diz o quê? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eu só sou consolada se eu choro. É um paradoxo? O que é um paradoxo? Coisas opostas se colocando ali, né? Chora. Como é que o que chora é bem-aventurado? O que chora é bem-aventurado porque ele receberá consolo. Ele receberá
consolo. Pois é, consolou sem saber. Vamos lá para as lições? Lições em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 ao verso 8. Então, vamos lá. Deixa eu voltar minha Bíblia para lá, porque eu estava no capítulo 11. Então, volta a sua Bíblia para 2 Coríntios, capítulo 1, verso... Voltei. Vamos lá. Então, primeira lição. Deus é o Deus de toda consolação. Guarda isso. Guarde isso. Lembra aqui do coraçãozinho, né? Do sorriso. Deus é o Deus de toda consolação. Essa é a primeira lição. Só Ele pode, só Ele é capaz de ter toda, não é alguma, não é muita, é toda. Então, Deus é o Deus de toda consolação. Versículo 3. Segunda lição. Deus nos consola na tribulação. Eu preciso passar por tribulação para ser consolado, senão não preciso de consolo. Então, ele consola na tribulação. Versículo 4. E é o texto lá, como eu falei, do Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas situações difíceis, eu estarei com você. Água, rio, fogo, eu estarei com você. Né? Isso tudo não vai suplantar você. Isso tudo não vai acabar com você. Eu tô contigo. Você vai passar por isso. E diz lá, se passar pelo fogo, a chama não arderá em ti, né? Nada. Bom, então, ele nos consola na tribulação. É a segunda lição. Terceira lição. Deus nos dá a capacidade de consolar porque nós mesmos fomos consolados. É o versículo 4. Então, o que é isso? Empatia. O que é empatia em grego? O que é o em? Dentro. Isso é a preposição em, dentro. Empatia é pathos, sentimento. Então, o que é empatia? É a capacidade que eu tenho de entrar no sentimento do outro e ele entrar no meu sentimento. É diferente de simpatia. Então, a empatia é essa capacidade. Sabe quando você acabou de conhecer a pessoa? Caramba, nossa, parece que eu te conheço há tanto tempo. Isto é empatia. Você teve a capacidade de entrar no sentimento dele e ele entrou no seu sentimento, tá? Sabe quem tem essa capacidade? Deus, através de Jesus Cristo. Somos participantes dos sofrimentos de Cristo e somos participantes do seu consolo, tá? Empatia. Vamos lá? Quarta lição. Eu sou cristão, você é, então a gente se identifica com Cristo. A gente sofre, mas a gente é consolado. Verso 5 e verso 7. No verso 7, ele usa a palavra participante, né? Sabe o que é essa palavra lá no original? Koinonioi, que vem de koinonia, comunhão. Então, nós temos, verso 7, nós temos comunhão com os sofrimentos e também teremos comunhão com a consolação. Então, a gente se identifica com os sofrimentos de Cristo, mas a gente também se identifica com a consolação que vem dele. Quinta lição. Deus pode estar nos dando uma experiência de tribulação para consolo e salvação de outras pessoas, como eu falei. Ou uma experiência de consolação para consolação de outras pessoas, é o versículo 6, como eu falei. A pessoa está olhando para a gente, né, e está vendo que a gente está na tribulação, mas a forma como a gente lida consola a pessoa. A forma como Paulo lidou com todos os sofrimentos relatados
no capítulo 11, como eu li ainda agora, de 2 aos Coríntios, consolou esse pessoal. E a forma como Paulo foi consolado também consolou esse pessoal da igreja de Corinto. 6ª lição: esse Deus de toda consolação é aquele que nos livrou e nos livrará. Verso 9 e verso 10, quando Paulo diz: quando eu pensei que eu ia morrer, e eu cheguei a crer no Deus que ressuscita mortos, porque eu falei, já deu, ele me livrou e ele vai continuar livrando. Então, o Deus de toda consolação também é o Deus que livra e livrará da tribulação. E a 7ª e última lição: por causa de tudo isso, a gente não pode parar de orar. É o verso 10, parte C, a finalzinho do verso 10 e o verso 11, que Paulo diz: nele temos esperado nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor. E ele vai continuar dizendo, para que sejam dadas graças ao Pai por causa da súplica de muitos. Então, nós precisamos continuar a orar. Por causa desse Deus que nos consola, desse Deus que está vendo a tribulação, que não perdeu o controle, mas esse Deus que também consola outras pessoas e usa a gente para consolar as outras pessoas. E também a gente precisa, além de consolar, não parar de orar. Fazer orações a Deus para que a praga cesse, né? Para que a situação regrida e a situação chegue, né, dentro de uma normalidade suportável, e a gente sabe, você sabe, eu sei, depois disso, a gente vai ser outra pessoa, consolada, confortada, mais forte, diferente, mais firme, mais fiel, vai acontecer tudo, né? Tendo certeza do que é importante para nós e o que é supérfluo, né? E é uma experiência, meus irmãos, no fundo, é uma experiência tremenda pela qual a gente tem passado. E esse Deus está consolando a gente, tá? Bom, depois que acabar aqui eu vou assistir, né, para ver como é que foi a recepção, mas para mim tá ótima, né? E aí, obrigada por aqueles que oraram, o celular chegou, né? E que Deus te abençoe nessa manhã. O Deus de toda consolação console você que está em tribulação ou você que já foi consolado. Console alguém nesse dia. Faça isso, tá bom? Beijo da Alessandra.